Olá, meus queridos seres de luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Infinity Consciência e Espiritualidade. Bem, hoje nós vamos mergulhar em um tema profundo e inspirador e que, sem dúvidas, pode transformar a sua vida, que é o despertar da consciência. Mas afinal, o que é isso? Como saber se você está no caminho certo? Fique comigo até o final, porque eu vou te explicar de forma clara e prática, com exemplos do dia a dia, como você pode identificar e abraçar esse processo tão importante para a sua evolução espiritual e pessoal. Mas afinal, o que é esse tão falado despertar da consciência? Bem, o despertar da consciência é o momento em que você começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. É como se você estivesse vivendo no piloto automático por muito tempo e de repente acordasse. Esse despertar não é algo externo, mas sim interno. É quando você percebe que existe algo muito maior do que aquilo que os olhos podem realmente ver. Imagine que você está em uma sala escura e de repente alguém acende uma luz. Você começa a enxergar detalhes que antes não percebia. Isso é o despertar da consciência. É enxergar além das aparências, além das limitações e se conectar com a sua verdadeira essência e a essência da vida. É se conectar com o seu propósito. Agora, você pode estar se perguntando: como saber se estou passando por isso? Será que estou no caminho certo? Bem, eu vou te contar aqui alguns sinais que podem indicar que você está vivenciando esse processo. São os sinais do despertar da consciência no nosso dia a dia. Um primeiro sinal é quando você começa a questionar tudo. Coisas que antes pareciam normais começam a te incomodar. Você se pergunta: por que eu faço isso? Qual é o propósito disso na minha vida? Esse questionamento é um dos primeiros sinais de que sua consciência está começando a se expandir. Um segundo sinal é quando as coisas materiais começam a perder a importância. Você percebe que bens materiais, status ou reconhecimento externo não trazem a verdadeira felicidade. Ao invés disso, você começa a valorizar experiências, conexões verdadeiras e momentos de paz. Um terceiro sinal que começa a acontecer no nosso dia a dia é como se a gente estivesse sentindo um chamado para ajudar os outros. Quando a sua consciência começa a despertar, você sente que não está aqui apenas para si mesmo. Você começa a se importar mais com o bem-estar dos outros, com o bem-estar até mesmo do próprio planeta, e sente a vontade de contribuir de alguma forma. Um outro sinal muito importante e muito presente no nosso dia a dia é quando você começa a perceber padrões repetitivos na sua vida. Talvez nesse processo é muito comum que você comece a notar que em certas situações ou relacionamentos eles parecem se repetir. Esse é um sinal de que o universo está tentando te ensinar algo. O despertar da consciência te ajuda a identificar esses padrões e
ajuda você a superá-los. Porque afinal, se algum padrão está sempre se repetindo na sua vida, é porque você ainda não resolveu aquela história ou não está agindo com aquela situação da sua melhor forma. Por isso ele volta a acontecer. Mesmas atitudes, sempre os mesmos resultados. Então, nesse processo de despertar da consciência, é muito importante que a gente identifique tudo aquilo que a gente possa vir a melhorar nas nossas vidas, não é mesmo? E um último sinal, porém não menos importante, muito pelo contrário, desse nosso despertar espiritual, é quando a gente nota que a gente começa a buscar respostas espirituais. Nossos interesses começam a modificar. A gente começa a se interessar por assuntos relativos à espiritualidade, autoconhecimento. A gente começa a querer buscar práticas que nos conectam com algo maior, como meditação e tantas outras práticas que hoje existem nesse sentido. Quando a gente começa essa busca, para mim, é um dos maiores indicativos de que a gente realmente está no caminho do despertar. Você concorda? Deixe a sua opinião aqui embaixo para que a gente possa conversar mais sobre isso. Bem, agora eu vou dar alguns exemplos práticos do cotidiano para tentar tornar tudo isso ainda mais claro. Vamos trazer mais ainda para o nosso dia a dia essas questões. Imagine que você está preso no trânsito. Antes, isso te deixaria extremamente irritado. Mas agora você começa a perceber que não pode controlar o trânsito, apenas a forma como reage a ele. Você escolhe usar esse tempo para refletir, ouvir um podcast inspirador ou simplesmente respirar fundo e contemplar, todo o cenário que está à sua volta. Esse é um pequeno exemplo de como o despertar muda a sua perspectiva de vida, muda a sua visão para o todo. E até mesmo para as suas próprias atitudes, das quais você mais estava acostumado a praticar. Um outro exemplo. Um colega de trabalho te critica injustamente. Ao invés de reagir com raiva ou mágoa, você tenta entender o que está por trás daquela atitude. Será que ele está passando por algo difícil? Essa compaixão é fruto do despertar da consciência. Você passa a refletir e olhar para tudo e até para os seus próprios sentimentos e emoções de uma outra forma. Mas e agora? Como saber se você está no caminho certo? O despertar da consciência não é uma linha reta e nem é igual para todo mundo. Ele é um processo muito individual e pessoal. Cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Mas existem algumas formas de saber se você está alinhado ou não com esse caminho. Vou fazer algumas perguntinhas agora para sua reflexão. Você tem sentido paz interior? Mesmo em meio aos desafios, você começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias externas? Você tem vivido com mais autenticidade? Você para de tentar agradar os outros ou seguir padrões impostos pela sociedade? E ao invés disso, você está começando a viver de acordo com a sua verdadeira essência? Você tem sido capaz de perceber os sinais do universo? As coincidências, as sincronicidades, encontros inesperados que parecem ter um propósito.
tudo isso é indicativo de que você está no fluxo certo. Você tem aceitado o momento presente? Ao invés de resistir ou lutar contra o que acontece, querer que tudo seja da sua forma? Você tem aprendido a fluir com a vida, confiando que tudo tem um propósito maior? Se uma ou mais dessas perguntinhas que eu fiz, a sua resposta foi sim, você está sim alinhado com esse caminho do despertar da consciência. E é só ficar atento a tudo isso que nós temos falado aqui nesse vídeo, para que você possa estar cada vez mais alinhado com esse seu processo de despertar. Lembrando, cada um tem seu tempo, mas é um processo, então vá no seu tempo, curta e respeite o seu processo. E por falar em processo, vamos tentar fortalecer esse processo? Se você sente que está despertando ou quer intensificar ainda mais esse seu processo de despertar, eu vou deixar aqui algumas dicas práticas para você seguir. Tente meditar diariamente, se possível. Se não conseguir meditar exatamente aquele tempo para você mergulhar em si mesmo ou ter que fazer uma prática mais demorada, reserve pelo menos alguns minutinhos para você ficar em silêncio. Isso já é meditação. Isso já ajuda você a silenciar a sua mente para que você possa ouvir a sua intuição. Pratique também sempre a gratidão. Agradeça por tudo o que você tem agora. Isso vai elevar a sua vibração e vai te conectar com a abundância do universo. Busque também, nunca deixe de buscar o seu autoconhecimento. Através de livros, de cursos, de vídeos, workshop, enfim, temos hoje uma infinidade de conteúdos apresentados de diversas formas que podem te ajudar a entender melhor quem você é. E outra dica importantíssima para fortalecer esse processo de despertar é você se conectar com a natureza. A natureza tem um poder simplesmente incrível de nos fazer nos reconectar com a nossa essência. Experimenta. Enfim, meus queridos seres de luz, é isso que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Eu quero muito ter deixado a ideia de que o despertar da consciência é simplesmente um presente. Aliás, muito mais do que um presente, ele é um chamado. Ele nos convida a sair do piloto automático, das crenças limitantes, do processo limitador que muitas vezes a sociedade nos impõe. Quanto mais esse processo do despertar avança, mais a gente consegue enxergar a vida com maior profundidade e viver assim de forma mais plena. Não existe um manual ou um único caminho. Cada jornada é única, pessoal e intransferível. Mas o mais importante é seguir com o coração aberto e sempre confiando no processo. Se você chegou até aqui, quero te agradecer imensamente por ter estado comigo nesse momento de reflexão tão importante para as nossas vidas, não é mesmo? E lembre-se, o despertar não é sobre ser perfeito, mas sim sobre estar disposto a crescer, aprender e evoluir. Você está no caminho certo simplesmente por estar buscando esse caminho. E não se esqueçam de deixar aqui como feedback
se você já sentiu alguns desses sinais, para que a gente possa conversar a respeito. E eu gostaria de saber também o que o despertar da consciência significa realmente para você. Enfim, seres de luz, se vocês acharem que vão ajudar alguém também com esse conteúdo, compartilhe, não esqueça de compartilhar agora antes que esse vídeo possa se perder. E com esse gesto você também está ajudando, contribuindo muito com a gente aqui no canal, a gente a crescer e estar próximo aqui de vocês cada vez mais. Desejo tudo de mais lindo nessa sua jornada do despertar. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijo de luz e namastê.